A vice-governadora Margarete Coelho está pela segunda vez à frente do Executivo. Ela fica no cargo por 8 dias, período em que Wellington Dias está na Europa. E quem conversa com ela a partir de agora é o repórter Marco Teixeira. Marcos, a governadora em exercício esteve recentemente em Brasília, encontrou com a presidente Dilma Rousseff. Qual foi o tema desse encontro? Bom dia, Teixeira. Olá, João Neto, um bom dia novamente. 2 temas foram discutidos com a presidência da República: a questão da seca, que atinge praticamente toda a região Nordeste, e também o combate ao mosquito Aedes aegypti. Estou aqui com a governadora em exercício do Piauí, que comanda o estado pela segunda vez desde a última terça-feira e permanece no cargo até o próximo dia 17, tendo em vista que o governador Wellington Dias está de viagem para a Europa e só retorna ao cargo no próximo dia 18. No quesito combate à seca, o que foi discutido com a presidência da República, governadora? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, a questão do abastecimento d'água, né, seja de que maneira for, passando por carro-pipas, passando por adutoras de engate rápido, a questão de desentupimento de barragens, de açudes, desassoreamentos, a questão também de perfuração de poços, enfim, construções de cisternas urbanas também, fazer com que a água chegue até a residência das pessoas e também, no caso do Nordeste, aos animais. A reclamação dos governadores do Nordeste é por mais recursos, né? E também o aumento do número de carros-pipa servindo a população. Isso ficou acertado com a presidente? Ficou acertado. Inclusive, a questão do abastecimento d'água, né? A questão do enfrentamento à seca e a questão do enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, esses ficaram fora do reajuste fiscal. E houve esse encontro maior, exatamente uma guerra no país inteiro, inclusive envolvendo o Exército, contra o mosquito transmissor de pelo menos 20 viroses. Como é que vai ser essa ação? A ação tem que ser uma ação conjunta, principalmente em todos os níveis, né? Em todos os níveis de governo, governo estadual, municipal, governo federal, mas também uma forte congregação com a sociedade, uma forte participação da sociedade. Até porque, para que se combata o mosquito, vai se precisar muitas vezes adentrar as residências das pessoas, adentrar propriedades privadas, e isso demanda realmente um grande esforço. Até porque a participação das pessoas é tão importante que às vezes o Exército, né, os agentes sanitários podem passar hoje e no dia seguinte se instalar um novo foco. Então as pessoas têm que estar atentas. O vírus, principalmente o Zika vírus, está causando um verdadeiro pânico nas pessoas, primeiro pelo desconhecimento mesmo. O vírus não é conhecido e as consequências dele não são conhecidas nem pela literatura, não há casos estudados, não temos vacinas, então temos mesmo que trabalhar na questão da prevenção, tentar impedir que as lavras do Aedes aegypti eclodam e tentar matar aqueles vírus, aqueles mosquitos que chegarem à idade adulta. Então, proteger grávidas principalmente, proteger crianças que ainda não estão com o sistema nervoso formado principalmente, porque as consequências são muito danosas. Confirmada a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, oficialmente? Confirmada oficialmente, né? A Fiocruz confirmou já essa relação. Agora, claro que não é o único caso, não é a única forma, né, da criança ser atingida pela microcefalia. Há outras formas, mas, tanto que alguns casos de microcefalia, eles não são confirmados como transmitidos pelo Zika vírus. Então, esses estão em estudos. O Piauí, por exemplo, tem 426 casos suspeitos e tem 36, 37 confirmados. Números alarmantes. Governadora, o Exército ele já atua em alguns estados do Nordeste, Pernambuco, por exemplo. Isso vai ocorrer aqui no Piauí? Vai ocorrer aqui no Piauí, vai ocorrer no Brasil inteiro, onde o mosquito estiver, onde se registrar a presença do mosquito. O Piauí precisa se debruçar muito seriamente sobre a questão do combate ao mosquito. Nós ainda temos 70 municípios sem notificações, nós não sabemos, quer dizer, é menos do que uma subnotificação, é uma ausência de notificação. Então tem que haver essa integração entre todos os níveis do governo, para que todos, e principalmente no município, que é onde as pessoas vivem. Então tem que haver essa proximidade com o combate, tem que haver essa integração, mas a integração com a sociedade
essa se considera mais eficiente. A questão das grávidas tem que ser protegidas de todas as maneiras possíveis, vestindo roupas com roupas longas, calças compridas, meias, sapatos, proteger os braços, mas também o uso intenso de repelentes. Vai haver então o governo federal está estudando, inclusive, a possibilidade de uma campanha de distribuição de repelentes. Mas também a mesma proteção deve ser dada às crianças que ainda não estão com o sistema nervoso central formado. Governadora, também é difícil passar em Brasília nesses últimos dias e não falar de política. Houve inclusive uma carta, um manifesto assinado por 16 governadores com relação a esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senhora também fez parte desse rol de governadores. Qual a posição desses 16 governadores? Bom, os 16 governadores do Nordeste, eles entenderam, por intermédio de suas assessorias jurídicas, que os casos que são apontados, né, no mandato da presidente Dilma, eles não são caracterizadores de caso de impeachment. Né? O caso de uma baixa popularidade dela, né, até de uma impopularidade mesmo dizendo, né, não seria o caso, uma insatisfação com os rumos, por exemplo, da economia, nada disso enseja um impeachment. Né? Quanto às chamadas pedaladas fiscais? As pedaladas fiscais, primeiro que elas necessariamente não dizem respeito direto com uma improbidade administrativa. Seria uma forma de declarar, né, de fazer a prestação de contas que o tribunal não concorda. E há um detalhe que tem que ser observado, é que as pedaladas fiscais, elas aconteceram no ano de 2014, né, muito concentradas no ano de 2014. E a pedalada fiscal não quer dizer desvio de recursos. Não quer, eram recursos destinados aos projetos sociais, né, que em determinado momento o governo não pôde arcar com todos e os bancos complementaram. Né? Não é uma questão de um desvio, é que a lei de responsabilidade fiscal diz que não pode se tomar, que o governo federal não pode tomar empréstimo a bancos públicos. Então, é uma forma de ver, é entender que aquele momento em que não houve o aporte de recursos do governo federal e que o banco precisou bancar e isso gerou juros para o governo federal, que isso seria, né, incompatível com a lei de responsabilidade fiscal. Foi uma manifestação contra o impeachment? Uma manifestação pela legalidade, né? Esses 16, o Nordeste, todos os governadores do Nordeste se posicionaram dessa forma, mas não foram só, outros também se posicionaram. Quando eu saí de Brasília, 19 já haviam aderido, inclusive o governador Marconi Perillo, que é do Goiás, se manifestou publicamente na reunião sobre o Aedes aegypti, na presença de todos os secretários, ele também prestou solidariedade à presidenta. Muito obrigado, governadora, pelas informações e pela entrevista. Voltamos ao estúdio, João Neto, Marcela. Ok, obrigado, Marcos, pelas informações. Obrigada, Marcos.